Olá, Bauru, boa noite! Voltando aqui, ó, voltando com o Bauru Fala aqui pela TVC Bauru Net, canal 13. E hoje do meu lado, ó, Rafael Moya Filho e também Jorge Bongiovanni, pra gente bater um pouco, um papo, né, uma grande sala de estar aqui sobre as coisas da nossa cidade. Vamos discutir Bauru. E você, a partir de agora, é o meu convidado para entrar na página do Facebook da TVC, www.tvcbauru.com.br e participar do programa. Você pode mandar sua sugestão, sua opinião a respeito dos assuntos que nós vamos tratar aqui esta noite, beleza? Você é meu convidado, a gente está começando o programa, é Bauru Fala começando. Voltando finalmente com o Bauru Fala aqui 2018, demorou um pouquinho pra gente retornar, a gente tava dando uma mexida no estúdio, você pode reparar aí, ó, nosso estúdio novo, né, o pessoal tá aqui acompanhando e nós retornamos. Depois do Carnaval começa o Ano Novo do Brasil e a gente vai começar a falar de novo, né, tinha gente que tinha sentido saudade e teve gente que não sentiu tanta saudade da gente aqui. Nós estamos num novo formato, um formato mais opinativo das coisas da nossa cidade. Tem muita coisa bacana, mas tem coisas que não tão bacana assim na nossa cidade. Então nós convidamos você, bauruense, para participar do programa, dar a sua opinião. Ó, de repente mandar um vídeo, nós vamos daqui a pouco conseguir colocar os seus vídeos aqui também, daqueles problemas que você está enfrentando no seu bairro, na sua cidade, naquilo que você também vê na cidade. Soluções, né, Moya? Não só problema, mas também soluções que você enxerga aqui para a nossa querida cidade de Bauru. Bom, eu quero dar boa noite aqui ao Rafael Moya Filho, voltando finalmente agora 2018, né, Moya? Boa noite, depois de uma longa e tranquilas férias, né, da televisão, estamos novamente aqui e espero que realmente seja um ano extremamente produtivo e de muito sucesso para a TVC, para todos os programas que a TVC produz ao vivo, como este, né? E é um grande prazer estar de volta. Bom, eu estou recebendo aqui também o Jorge Bongiovanni, do programa Sinal Aberto, também muitos anos aqui na TVC, acompanhando toda a nossa história aí da TVC, junto com a Adélia Maria, também acompanhando aqui junto com a gente, e agradecendo também o nosso Master, o Josafá. Ô, Josa, valeu aí pela operação do Master essa noite. Jorginho, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Bauru Fala. Muito boa noite, Carlos, muito boa noite, Moya, né? E por ser o primeiro programa do ano, né, como você disse, começou depois do Carnaval, e ser o convidado dessa noite é um privilégio. Nós vamos bater papo de vários assuntos, entendeu, Jorge? Os assuntos que estão sempre, né, que são recorrentes aqui na nossa cidade, é o DAI, agora tem a questão do hospital de base, tem outras questões nacionais, né, com a Previdência, e também falar um pouco do Carnaval de Bauru, que você esteve acompanhando lá na passarela, para falar um pouco do Carnaval, o que você viu lá, o que você achou do Carnaval 2018, um ano que prometia muita crise. Você vai contar um pouco como as escolas superaram isso, ou se não conseguiram. Depois a gente vai voltar nesse assunto, para a gente ver um pouco como é que andou a nossa cidade e essa expectativa toda que foi o Carnaval. Bom, Carnaval deixou já, acabou, e a gente está torcendo agora para o Brasil começar a funcionar de fato, de direito, Bauru também, né, Moya? A gente está aguardando esse país aqui ressuscitar, porque está todo mundo numa expectativa, achando que vai vir Salvador da Pátria aí na eleição, e não é bem por aí, né? Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Eu vejo a população brasileira precisando se politizar, viu, Moya? Precisando virar cidadão mesmo, sabe? Está faltando muito para a população ainda ter essa maturidade, né? Não é? E ter participação na vida política. De uma forma geral, o brasileiro acha que a democracia é o ato de votar. É um ledo engano e talvez seja o maior problema do Brasil. Porque quando você vota, 2 meses depois, os candidatos tomam posse. E se você não cobra, se você não fiscaliza, se você não fica atento a tudo aquilo que eles estão legislando, no caso do Poder Legislativo, ou executando, no caso do Poder Executivo, você fica para trás. E aquilo que a gente sempre fala, ninguém olha o boletim dos filhos uma vez a 4 anos. Ninguém olha o extrato da conta bancária uma vez a 4 anos.
Então você não pode deixar os políticos 4 anos sem que você cobre, fiscalize, acompanhe atentamente. Então, isso se chama participação política, cidadania, e é aí que você, exercendo isso, você vai fazer com que os políticos fiquem mais espertos, mais atentos à coisa pública. Mas você sabe, Jean Carlos, antigamente tinha um quadro no programa de televisão, um programa humorístico, e os personagens se vestiam, acho que era o Jô Soares. E ele falava, cacete grava tudo. Isso. Porque na época de campanha, o que vem de promessas, as promessas políticas são demais. E passou, ganhou, você vai cobrar, os caras esquecem. Essa história. Aí que está o problema. E isso acontece não só aqui na cidade de Bauru, né? A gente está cansado de ver isso na Câmara Municipal. Eu que acompanho muito a sessão na Câmara Municipal, eu vejo muito disso. Tem uns que fogem até das pessoas. Isso aí, ó, promessa, gente, é o que mais tem. Para mim mesmo, prometeram tantas coisas. E chega aquela hora de você começar a cobrar. E aí sempre tem aquela desculpa, né? Estou em reunião, não foi o que eu planejei. Estamos com falta de recurso. Falta de recursos. Todo mundo já sabia que não ia ter recurso desde o começo, né? Mas... É complicado. E esse ano é um ano político. Sim. Um ano perigosíssimo em termos de governador, Sim. né? De presidente. Tá? Sim, todas, as majoritárias, assim, tirando o prefeito, todas. Todas. Deputado, Senadores. senadores, Puxa, deputado deputado então. estadual, federal. Será que esse ano vamos conseguir fazer um deputado aqui em Bauru? Eu queria conclamar aí a sociedade bauruense, principalmente os jovens. Esse negócio de ficar torcida na política não existe, né? Não funciona para a política. Nós temos que ter opinião na política e ver aquele que se enquadra dentro daquela opinião que a gente tem informação para exigir. Não é torcida, eu torço para o A, parece que é uma coisa futebolística que acontece na política, né, mas é esquisito isso aí, né? Agora, será que, Moia, o que vocês acham? Será que tem que sair muito candidato de Bauru? Será que é isso? E aí fica naquela briga de votos e acontece de votarem como? Vocês se lembram quando o Clodovil foi eleito? Um reduto de voto, ele teve aqui na cidade de Bauru. Sim. E eu não sabia onde ficava Bauru. O Tiririca, a mesma coisa. Exatamente. Aí é o grande problema. Você tem os puxadores de voto, que isso aí acontece e pode acontecer em qualquer parte do estado, mas principalmente na capital. Então a população tem que ficar atenta, não votar em ex-jogador, BBB, artista. Eles não estão lá para resolver os problemas sérios da nação. Eles estão lá para puxar voto. Agora, esse fenômeno do Bauru não eleger, ou ter dificuldade para eleger, principalmente um candidato a deputado federal, passa pelo seguinte: o candidato também precisa ter um trabalho de base em várias cidades, porque se ele só for depender de uma única cidade, os votos são pulverizados. E do mesmo jeito que o nosso candidato aqui da cidade vai buscar voto nas cidades vizinhas, aqueles candidatos das cidades vizinhas também vêm buscar voto aqui. É natural. Então, lógico, se a população se conscientizar e falar, não, vamos eleger 3 candidatos, vamos eleger 3 candidatos a deputado federal. Só que você tem que votar maciçamente nesses 3 candidatos. Isso é muito difícil, porque também depende de outra coisa. A qualidade desses candidatos. Se nós tivermos candidatos à altura, tudo bem. Agora, se você tem um candidato também que é meia boca, você não vai exigir que ele seja eleito com muita votação aqui, nem lá em outras cidades. É o que tem acontecido muitas vezes. Os candidatos não têm um trabalho forte dentro do Estado, e aí ficam dependendo apenas e tão somente da votação da cidade. E 200 e poucos mil eleitores, você divide isso por vários candidatos, pelos que vêm de fora, e também você tem que levar em consideração. Muita gente vota branco, nulo, e se ausenta. Mas aí que tá, eu acho que o partido teria que escolher um candidato. Porque do mesmo partido, às vezes, sai 2, 3... Não acontece, Jorge, porque é proporcional a eleição. Então, quanto mais voto, para o partido é melhor. Então, o Jorginho tem 1.000 votos, o Moia tem mais 1.000, o Carlos tem mais 1.000. É uma somatória para o partido, né? E aí acaba que o partido não vai abrir mão disso, sair com menos candidato e correr o risco de ficar com uma votação mais baixa, porque dificilmente, tirando algumas expressões políticas do Brasil aí que consegue se eleger sozinho, dificilmente um deputado ou consegue se eleger com a votação dele mesmo, não consegue, né? Tirando os casos de Tiririca, que eles ultrapassam o coeficiente. Agora, a grande maioria depende da somatória da coligação na época, né? Está sendo mudado isso, ou da junção do partido. Então, se o partido tem X cadeiras
para candidato, ele vai colocar todo mundo. Ele vai tentar ocupar as cadeiras das mulheres também. Porque antigamente, eu lembro, na época eu estava no partido também, tinha que caçar a mulher, porque era difícil a mulher querer participar da vida política. Então caçava. Aquela mulher que tinha uma representação na sociedade, caçava. Por quê? Porque ela vai trazer, no caso de vereadores aqui, ela traz 200 votos, 150 votos, família grande, tal. E aí soma naquele coeficiente e ajuda a eleger aqueles que a gente já conhece. Sim. Porque dificilmente, se você olhar na Câmara hoje, não tem um vereador lá eleito somente com o seu voto. Eu não sei o Fábio, que chegou, se não chegou, chegou próximo. Sim. Os demais dependeram da votação da coligação. Então, senão não estariam lá, né? Enquanto for essa questão proporcional. Se mudar isso, pode ser. Teve candidato com muita votação que ficou fora, né? O caso do Sakai, o caso do próprio Roque, né? Tiveram uma votação expressiva e acabaram ficando fora pela questão dessa proporcionalidade. E aí, Moy, eu quero fazer um desafio para você. Como você já foi presidente da Batra, é uma entidade que trabalhou para essa conscientização, lembra da sua cartilha, da cartilha da Batra. Eu queria fazer uma cartilha, de repente, eletrônica, principalmente para aquelas pessoas que ainda não têm essa consciência de como se dá o processo eleitoral. Porque vir um monte de gente reclamar não resolve nada. Sim. O que resolve é você que está aí saber o que você está fazendo, né? Tem muita gente esclarecida, graças a Deus, mas tem uma multidão de gente que não sabe o que está fazendo, entendeu? Vota na emoção, vota às vezes sem entender todo o processo, entendeu, Moy? E eu queria fazer esse desafio para você, de repente, a gente montar aqui na TVC uma cartilha eletrônica de instrução, de cidadania para a eleição. Não é aqui puxar para A, para B, não é time de futebol não, viu, Moy? Não, até fora do partido. Isso. Mas sim, o ato de votar com consciência, votar com seriedade. Esses dias eu escrevi um artigo sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro e aí eu fui pesquisar. Dos últimos 7 candidatos eleitos no Rio de Janeiro, 5 têm problema na justiça. 2 estão presos. Desses 5. A ficha limpa ali passou longe. Os 2 que não têm problema morreram. E por isso não tiveram problema, porque morreram antes. Então, isso mostra que a sociedade brasileira, e isso logicamente não é exclusividade do Rio de Janeiro, em São Paulo também. No Rio é mais latente a coisa, latente, né? Quer dizer, então, há uma necessidade premente de se levar a eleição a sério. Nas últimas eleições, em 2014, nós tivemos 36% de voto branco, nulo e abstenção. Então, esse coeficiente de 36%, ele equivale à população inteira do Canadá. Nossa. Então, percebam o seguinte, o candidato que perdeu a eleição, perdeu por 1 milhão, 2 milhões de votos. 36% dos 180 e tantos milhões de brasileiros, ou seja, quase 30 milhões de votos, 25 milhões de votos, foram jogados no lixo. Ou seja, voto branco, nulo. Então, você pode dizer para mim, mas no segundo turno eu não gostava nem do A nem do B. Só que essa ausência na urna faz com que nós temos uma democracia de ausentes. Na hora de você votar no legislativo, votar para senador, votar para deputado estadual, votar para deputado federal, você não pode votar branco e nulo. Porque essas pessoas que os outros vão eleger, vão legislar para você. E você vai estar nesse meio. Quer dizer, você vai estar terceirizando o seu voto. Você vai estar deixando os outros escolherem por você. Quando, na verdade, todos têm que participar. Moé, mas tem muita corrente, que eu falo corrente do mal, né? No Facebook, principalmente, a gente acompanha, que fala justamente o contrário disso, né? Você tiver X% lá de voto nulo, você vai anular a eleição. Isso não existe, gente. Isso não existe. Nenhuma eleição vai ser anulada se todos os candidatos, ou se os candidatos se não tiverem votos. Isso não existe. E tem mais um problema. Se você tiver uma cidade, vamos supor que tenha 10 mil habitantes, só o candidato a prefeito votar, todos anularam o voto. A eleição... É voto válido, né? O resto é desconsiderado. Aquele sujeito ganha com um voto só. Então, não existe anulação de eleição se os eleitores votarem nulo. Não existe isso. Tá, ok? Só vai haver a nulidade da eleição
se o candidato ou os candidatos cometerem improbidade, cometerem crimes eleitorais, e aí sim o poder, o TSE pode e vai cancelar o voto daquele candidato O registro ou da daqueles candidatura, candidatos. né? Então ele pode até fazer uma nova eleição e logicamente vão poder participar os mesmos, exceto aqueles que forem punidos, né? Então essa história, essa lenda que corre Mas é recorrente, voltou esse tempo atrás. Não, volta sempre. Então isso tem que tomar muito cuidado, porque não existe. É um dever nosso votar. 200 mil anos a humanidade levou para chegar no ponto de poder escolher os seus candidatos. Isso vem lá da Grécia Antiga. Então nós não podemos agora jogar isso fora. É um direito nosso. Então nós temos que votar com cuidado, votar com seriedade e votar com consciência. Tem tempo hábil para você procurar os candidatos. Lembrando, a eleição não é só para presidente. A eleição é para governador, para deputado estadual, que legisla no seu estado, no nosso estado, deputado federal e senador. Então, é uma gama de candidatos e não é possível que entre 200 candidatos a deputado estadual você não consiga achar um que seja honesto, que tenha uma boa proposta e que venha aquilo que você falou, ou seja, esteja de acordo com aquilo que você pensa, né? Ó, queria mandar um abraço aqui pro Eli Anderson da Silva, mandando um abraço aqui pra gente. Opa. Eli, um grande abraço, valeu demais a sua companhia, tá sempre ligadinho aqui na TVC, valeu, viu, Eli? E também pra Adriana, a minha esposa também que tá acompanhando, então, a minha audiência, minha mãe, minha esposa, a minha filha agora tá falhando. A audiência é cativa. Mas muito bem, um grande abraço para você que está acompanhando a TVC. Nós estamos voltando com o Bauru Fala aqui. Você vai acompanhando toda quinta-feira, a gente vai entrar nesse debate da nossa cidade, das coisas que afligem a nossa vida, que afligem a nossa casa, né? Enfim, é o nosso cotidiano, né? E eu queria convidar você a participar sempre aqui, ó. O nosso meio de comunicação mais fácil é o Facebook. Você pega o celularzinho lá, põe do seu lado, deixa ligado no Facebook e vem bater um papo junto com a gente. Pode mandar sua foto, também pode fazer seus comentários e você vai participar aqui do programa. Você tem voz aqui para conversar e para falar daquilo que você pensa. Fala, Jorginho. Carlos, teve uma campanha política, né, que até nós estávamos trabalhando e conversamos até com o Moia na época, né? E agora ele disse, poxa, não é possível que no meio de 200, 300 candidatos a gente não consiga eleger um. Será que, podíamos até fazer uma pesquisa, o pessoal já começar a opinar a respeito disso. Será que não é, Moia, aqui? A pessoa pede o seu voto para vereador. Vai, bate lá, promete, implora, sobe calçadão, desce calçadão, vai na Getúlio. Bom, roda os 4 cantos da cidade. Está no meio do mandato, eu vou abandonar para sair para deputado. Aí se não ganha, volta de novo. O que você acha disso? Eu sou muito radical com relação a isso. Eu chamo isso de estelionato eleitoral. João Dória se candidatou, se elegeu prefeito e agora abandona a cidade e está trabalhando nos bastidores para ser candidato a governador, presidente ou membro da ONU, não importa. Isso se chama estelionato eleitoral. José Serra fez isso alguns anos atrás, deixou a cidade na mão de Kassab e aí tinha assinado um documento se comprometendo, eu, enquanto prefeito, se eleito, não vou abandonar a cidade para concorrer a nenhum outro cargo. Abandonou e foi concorrer a outro cargo. Isso serve para vereador, isso serve para deputado. Quando nós Será que é isso que o bauruense fica preocupado? Fala, não, eu não vou votar nisso. Geral não, mas é uma preocupação. Deveria ser uma preocupação. Deveria ser. Eu acho o seguinte, você vota no vereador para ser vereador. Sim. Eu não voto no vereador para ele ser secretário municipal. Eu voto nele para ele ser vereador. Então, eu acho que é um estelionato. Você votou nele para ser vereador e ele vai ser secretário. E aí o que acontece? Entra o suplente no lugar dele. E o suplente, muitas vezes, não é uma pessoa que o eleitor votaria. Mas, mano, esse arranjo... de criança, a dança das cadeiras. Dança das cadeiras. Esse arranjo das eleições não teria que ser repensado, porque ela proporciona isso. Por que eu digo isso? Porque a eleição de prefeito e vereador ocorreu há 2 anos atrás, né? E agora, no meio desse interstício do mandato, ocorre uma outra eleição para um outro cargo. Então, concordo. Favorece uma falha. Aquele cara que ele dá esse pulo. Concordo. Eu lembro, assim, eu era bem mais jovem, ele não tinha suas barbas brancas aí, que tinha uma época que você votava em todo mundo, né, meu irmão? Que é o correto. É o correto. O certo seria nós votarmos
a cada 4 anos e votarmos, no ano da eleição, votarmos para vereador, deputado estadual, federal, senador, prefeito, governador e presidente da República. Mas os políticos não querem isso, porque eles querem justamente ter a brecha para, se ele perde a eleição aqui, 2 anos depois ele concorre na cidade dele e vice-versa. Não ele fica é uma vereador, lacuna depois fora. ele sai para deputado. E é por isso que eles não se esforçam para corrigir essa lacuna e esse erro. Ou seja, além de tudo, o Brasil faria uma eleição a cada 4 anos, economizando milhões e milhões e milhões de reais, e todo o deslocamento, toda a mão de obra que você tem para fazer uma eleição, toda a infraestrutura que você precisa, né? Então, na minha opinião, o certo seria isso que você E acaba essa paralisia, né? Aí acaba o estelionato eleitoral, porque o camarada, ele eleito vereador, ou deputado, ou governador, ele tem que esperar 4 anos. E aí, depois de 4 anos, se ele quiser partir para uma outra carreira, ou seja, ele é governador, quer ser presidente, natural, normal. Se ele fez um bom mandato, ele vai ter o apoio popular para isso. Isso não é estelionato. E vai arriscar. O que está sendo feito hoje é estelionato. E vai arriscar o seu nome. O seu nome. É ali que vai mostrar. Perdeu 4 anos no limbo. Perfeito, perfeito. Olha, eu tomara que essas reformas que o presidente tem tanta celeridade de passar aí, previdenciária, trabalhista, tomara que venha uma política também junto, né, Moia? Não sei se o Jorge concorda. É difícil porque é aquela velha história. Mexe com eles mesmo. Hoje eu escutei um negócio. O réu, hoje tem uma questão da urna eletrônica, um debate. Eu também sou contra essa urna eletrônica. Eu acho que tudo que tem pode ser mexido, essa urna. Já foi mostrada que ela tem falha mesmo, pode ser adulterada. Mas enfim, né, vai ter gente que vai falar que não, que ela é... Eu não confio. Hoje tudo que é eletrônico para mim, eu fico cismado. Mas, se você não fizer na urna eletrônica, você vai fazer no papel. E aí no papel, primeiro que nós temos 180 e tantos milhões de eleitores. Segundo, que eu votei na época do papel. E o que acontecia? Você tinha que ter 1 milhão de pessoas em cada zona eleitoral para poder ficar olhando se o camarada não punha o voto no bilhete, na cédula, né? Desculpa, na cédula que estava em branco. E os camaradas faziam isso, quer dizer, alguns mesários iam lá e punham um xizinho. Então, eu acho que o problema nosso não está na urna eletrônica. Eu, sinceramente, de tudo que eu vi até hoje, pesquisei, de tudo que eu vi, eu não vi nenhum caso até agora que seja flagrante de falsificação, ou interferência. Mesmo o Aécio Neves, o glorioso Aécio Neves, quando perdeu a eleição, entrou no TSE com um pedido de anulação por causa da fraude das urnas e depois perdeu, porque não teve fraude nas urnas eletrônicas. E se tivesse fraude, aí eu faço sempre a mesma... E por que está essa briga agora de vai imprimir ou não vai imprimir o boletim da urna? Isso aí é só para perder tempo e dinheiro. Na verdade é o seguinte, quando o PSDB perdeu as eleições para o PT, ele alegou que a urna eletrônica era perigosa, que era isso, era aquilo. A pergunta que eu faço é a seguinte, por que no estado de São Paulo o PSDB ganha eleições há 24 anos? O que você acha, Jorge? Que urna eletrônica é essa que favorece, tem fraude para presidente e não tem fraude para governador, e a eleição é no mesmo momento, na mesma urna, a pessoa vota uma vez só, 3, 4 segundos. Então, eu acho difícil. As teorias de conspirações são muitas, mas eu confesso a você, eu pesquisei muito. Ela é um sistema, a urna eletrônica é um sistema caro e talvez aí seja, muitos criticam porque é um gasto muito grande, né? Mas hoje nós não temos outra alternativa, porque se a gente for votar por papel, aí descamba. Aí você realmente não tem mais controle nenhum. Aí estaremos retrocedendo, né? Aí você retrocede. Eu prefiro votar no papel. Eu conheço coisas de eletrônica. Hoje eu assisti um vídeo de uma advogada, inclusive protocolizando lá falhas de programação dentro da urna. E eu, sinceramente, de tudo que a gente conhece na área de computação, eu não acho nada difícil ter alguma coisa. E não vejo assim que vai mudar um grande resultado, entendeu, Moia? Mas você acha que tem falha na emissão de IPVA? Você recebe todo ano IPVA via sistema, entendeu? O TSE faz a cada ano, eles fazem uma auditoria interna no sistema.
E até hoje. Eu vou te falar o principal por que eu sou cismado, porque aqui é o Brasil. Se eu tivesse na Suécia, eu não tinha dúvida nenhuma que o sistema eleitoral estava funcionando. Eu acho que não deveria ser obrigatório. O voto não deveria ser obrigatório. Aí sim, também concordo. Aí, porque, Carlos, outra coisa que não poderia acontecer, o candidato, se você está ali sujeitando, tentando um vereador, governador, qualquer, você não tem direito à aposentadoria. Está prestando um serviço para a comunidade. Claro. Igual na Suécia, igual na Finlândia, e nos países... E tem uns que nem tem país, tem que pagar ainda para fazer isso. Aqui não, aqui os caras recebem direito à aposentadoria. E tudo mais. É um absurdo, né? Ó, um grande abraço aqui, ó. O Leonardo de Souza, o Léo. Aí, Léo, um grande abraço para você. Tá mandando abraço aqui pro Moia, pro Jorge. Léo, um grande abraço para você, um parceiraço sempre nosso aqui. E também. Da melhor qualidade. Nossa, maravilhoso. O Léo é sensacional. E também acompanhando a gente aqui, o Luiz Felipe Lanzoni, o Lanza, do Esporte Mais aqui, o programa ao vivo também, para você que gosta de esporte, acompanhar aqui a partir das 10 horas ao vivo, falando um pouco de Bauru Basquete, vôlei Bauru e também lá do Norusquinha nosso aí, que as nossas paixões aqui municipais. Viajei muito acompanhando a maquininha vermelha. Bacana demais. Ó, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta com um pouco mais de Bauru Fala e você pode participar, hein? Ó, só escrever aqui, ó, do jeito que você está escrevendo aqui no Facebook, a gente vai batendo um papo junto com você e falando um pouco da nossa cidade. É um intervalinho, daqui a pouco a gente está de volta. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom.
NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Voltando aqui com o Bauru Fala, aqui pela TVC Net Canal 13, agradecendo desde já a sua companhia aqui junto com a gente. Eu queria agradecer a presença aqui também, ó, virtual aqui da Toco. Um grande abraço para você, viu, Toco? A Toco é motociclista apaixonada, ela registrava todas as viagens. Um grande abraço para a Toco aí, está acompanhando o programa junto com a gente aqui. Bom, nessa segunda parte do programa nós vamos tentar agora sair um pouco dessa questão eleitoral, que ela é apaixonante, né, Boy, Jorge? Sim. E vamos falar um pouco a respeito de algumas coisas que incomodam aqui na nossa cidade. E uma dessas coisas que incomoda é o hospital parado. Não tenho dúvida, né, que com a necessidade, com aquilo que a população vem sofrendo, ter um hospital parado, sem dúvida nenhuma, alguma coisa que incomoda demais isso, né, Moia? Sem dúvida. O Hospital Manuel de Abreu foi fechado em 2016 e um silêncio completo durante o ano inteiro de 2016. Ninguém abriu a boca para dizer por que fechou. Aí, quando você questionava, vai reformar. Aí você perguntava, mas vai reformar quando? Ninguém dizia. Em 2017, depois de muitas cobranças, eles alegaram, o Estado alegou, que o hospital passaria pela reforma, que estava sendo feito um processo licitatório e que em 2018 essa reforma começaria. Bom, nós já estamos estamos no meio do mês de fevereiro. Fevereiro é um mês curto, daqui a pouco nós já estamos em março e até agora não há nenhuma obra de reforma no Hospital Manuel de Abreu. Nós vivemos numa cidade que é carente de vagas em leitos hospitalares e vagas em leitos de UTI. Vira e mexe, infelizmente, morrem bauruenses à espera de vagas de leitos ou de UTI. E nós estamos aí, ao Deus dará, aguardando a boa vontade do governo do estado, que até agora não começou essa obra. Eu não sei qual a dificuldade para se licitar uma obra. Há 2 anos, 2 anos dá para você não só licitar, como construir. E nós estamos aqui há 2 anos esperando essa licitação. Lógico que 2018 termina só no dia 31 de dezembro, mas eu espero que essa obra comece finalmente. Porque se ela não começar logo, só em 2019, 2020, que a cidade de Bauru, o povo bauruense, vai ter acesso ao Hospital Manuel de Abreu. Que também ninguém disse até agora o que será feito desse hospital. Se ele realmente vai se transformar num hospital para bauruenses, porque o hospital regional não é um hospital que atende a região, é um hospital regional, como o próprio nome diz. Então, o povo bauruense tem uma carência imensa na saúde, na questão de vagas. E seria extremamente oportuno que esse hospital fosse reformado rapidamente e colocado à disposição do nosso povo. Mas falando em hospital, além do Manuel de Abreu, nós temos essa questão agora, está em discussão ainda, né, do hospital de base, com essa municipalização da questão do hospital de base. Eu vou te colocar, Moy e Jorge, e quero ouvir a opinião de vocês, algumas coisas que me preocupam, né? Por mais que haja uma contrapartida do governo do estado de São Paulo, o município assumir isso aí, eu vejo de um risco muito grande. Muito grande, porque as economias do município, elas podem ter oscilações muito maiores que a do estado de São Paulo. Claro, né? Então, qualquer coisa que aconteça no orçamento municipal vai inviabilizar alguma coisa. Porque se eu tivesse as UPAs funcionando perfeitamente, se eu tivesse a central de medicamento entregando medicamento normalmente. Eu tive colegas aqui, gente conhecida, que esteve em UPA faltando material de primeira necessidade, né? Tive gente que falou que teve que comprar medicamento na rua.
Eu não sei até onde é verdade, até onde não é, mas eu não vejo as UPAs operando de forma que eu possa falar assim, não, beleza, vamos lá, já está tudo, as UPAs estão ok, o medicamento, a pessoa que precisa de medicamento, está sendo receitado o medicamento, consegue ir lá na central de distribuição no dispensário lá e consegue achar o medicamento. Eu conheço muita gente que bate lá e volta porque não encontra o medicamento. Então me assusta muito, sim, viu, Moia? Por mais que hoje eu vi uma entrevista do Gazeta dizendo que ele não vai fazer loucura, que ele não vai fazer populismo, que ele só vai pegar o hospital de base com as condições, mesmo assim me preocupa demais. Mas não foi promessa política também? Jorge... Não, ela surgiu... surgiu agora, ela surgiu quando do curso de medicina. Ou seja, não foi na eleição dele. Ela foi posterior, ou seja, no decorrer do ano 2017, quando surgiu a questão da Faculdade de Medicina, apareceu então a questão da contrapartida do município na cuidar campanha da eles sempre base, falam, né? Nós vamos olhar muito bem para a saúde, né? Então por isso que a gente fez esse comentário, né? Promessas políticas. O Brasil, ele nessa questão tributária, ele é perverso. Por quê? Os nossos impostos vão para o governo federal e de lá eles são redistribuídos numa proporção bem menor para os estados e menor ainda para os municípios, quando na verdade deveria ser o inverso. A maior parte da carga tributária deveria ser aplicada nos municípios, a parte mediana no estado e a menor parte no governo federal. Mas aqui nós temos o contrário. Aquela máquina do governo federal suga completamente os impostos e repassa uma parcela menor para os estados e menor ainda para os municípios. Então, uma questão como essa de saúde deveria ser coberta totalmente pelo governo federal, na medida em que a gama de impostos que o governo federal recebe daria para custear todos os hospitais do Brasil, não só aquilo que compete a eles como hospitais de nível federal, ligados ao SUS. Mas o hospital de base é um exemplo desse. Então, o que acontece? Eu acho temerário, eu acho que é um risco, né? O Gazeta vai ter que, logicamente, conversar muito. Ele está indo a São Paulo para conversar com o vice-governador amanhã, o Márcio França, e essas questões, provavelmente, o Gazeta vai colocar à mesa para discutir. Porque, senão, o que vai acontecer? Daqui a pouco, a dívida e o custo fica inadministrável. Meu medo é que isso se torne um cavalo de Troia. Sim. Sem dúvida. Aparentemente é bonito, aparentemente é interessante. Lógico que nós, bauruenses, nós gostaríamos que o hospital fosse administrado local, a gente vai ter condições do administrador estar aqui, enfim, né? Mas, por outro lado, eu fico muito preocupado. Por esse período de 2016, 17, 18, nós estamos vivendo, as receitas do Estado caíram demais. O município, principalmente, sofreu muito com isso. E aí o que você falou, essa distribuição dos recursos... Porque os impostos vão todos para Brasília. E lá não teve crise. A carga tributária brasileira, que é imensa, né? Ou seja, chega ao final do ano, são 2 trilhões de reais que nós, brasileiros, pagamos. Esse dinheiro fica em Brasília. E aqui, enquanto isso, no Estado, há uma dificuldade grande, porque cai nas crises financeiras, econômicas, cai a arrecadação. E o município, então, nem se fala. O município fica à beira da falência, muitas vezes. Então, o certo seria o governo federal bancar os hospitais e o governo do Estado apenas socorrer naqueles casos em que há uma reforma, uma ampliação. E o município cuidar apenas da administração e não dos recursos financeiros que deveriam ser injetados. Mas isso aí é uma utopia, é um sonho. E voltando à nossa realidade aqui, o Gazeta iria assumir 2 milhões por mês e a coisa parece que a dívida já está em 4 milhões. Então, eu espero que amanhã o Gazeta, conversando com o vice-governador, tenha êxito e consiga realmente fazer o melhor para a administração e para o hospital de base, que é fundamental para a saúde. E que faça realmente o que ele falou, né? Não pode ser de ímpeto, né? Não pode ser aquele desejo de fazer. Sim, tem que ver se isso não daqui a pouco. Porque a questão que eu sinto falta, e o Moia comenta muito, é aquele planejamento que falta um pouco, né? Sim. Nós temos poucos exemplos, mas temos exemplos de cidades que se planejam para funcionar. Eu tenho medo dessa visão muito curta
E que isso, daqui a um certo tempo, daqui a hora que mude um prefeito ou dois aí, isso seja um cavalo de Troia, entendeu? A crise só pega de surpresa aqueles gestores que não planejam. Se você for até Maringá, por exemplo, que fica aqui, lá Maringá que eu estava falando, 40 Paraná, anos planejado. A cidade, ela está planejada para 40 anos. É uma cidade limpa, bonita, bem planejada, cuida da sua água, sabe qual é o seu limite de despesa, o que ele pode e o que ele não pode gastar, e tudo está dentro das planilhas que estão com o governo municipal. Esse é o ideal de um município. Quer dizer, crise nenhuma vai pegá-los de surpresa, porque eles já têm reserva para isso. Eles já estão olhando 40 anos na frente. Nós estamos olhando 2 meses à frente. Eu achei engraçado, Carlos, quando você falou, né, que você teve um amigo que passou pelo UPA. Não tinha copo d'água, Jorge. Às vezes o pessoal relata lá faltando material básico lá dentro. Mas o pessoal não fala sei, assim, é o que me é falam, engraçado né? falar isso. Mas tem umas UPAs aí que eles só tem o soro e o tramal, né? A pessoa chega com a dor no pé, soro com tramal. Dor de cabelo, soro com tramal. Aí o médico falou, mas eu só tenho isso, vou fazer o quê? Então, isso me preocupa, porque se as UPAs, que são essas unidades básicas, não estão funcionando como deveriam, né? Como a gente esperava que funcionasse, e um hospital de base desse tamanho, Nossa, entendeu, Jorge? É complicado. Tomara, Deus abençoe o Gazeta aí, que ele consiga negociar e tenha muito juízo, né? Deus abençoe muito essas negociações, que às vezes parece muito bom, mas de repente não é tão bom assim, né? As cobranças depois pode ser... E para o Estado querer passar para frente assim, a gente tem que ficar com a orelha erguida, né? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, até porque a USP já estava aqui. Logicamente você vai usar um prédio que não é do município, era do Estado, mas eu também concordo com você. Eu achei extremamente um risco muito grande, até porque a administração de um hospital no Brasil deixou de ser algo fácil, a não ser para os grandes hospitais como o Sírio-Libanês, o Hospital Einstein em São Paulo. Aí é diferente. São hospitais particulares, não trabalham em cima de convênio, eles trabalham em cima de cash, dinheiro. Então eles têm especialistas, têm máquinas, têm equipamentos de primeiro mundo e eles não sofrem com a crise. Eles não dependem do SUS, eles não dependem de plano de saúde. Agora, não é o caso do hospital de base, que atende as pessoas, a população mais necessitada da cidade. Bom, eu queria mandar um abraço agora para o Fernando Dávila. Fernandão, que está acompanhando a programação aí. Um grande abraço para o Fernando. O Fernando que completou anos agora, semana passada, fez uma grande festa. Infelizmente não deu para a gente participar, viu, Fernando? Mas um beijo no seu coração aí, muitos anos de vida. Um excelente apresentador, ó. Ele e a Nath também estão aqui toda quarta-feira. Toda terça-feira, programa ao vivo também aqui, Lindas para Sempre. Uma apresentação brilhante dos dois. Você tem que acompanhar. Aliás, a programação da TVC ao vivo aqui está muito bacana. Segunda-feira nós temos esporte, com a equipe de esporte aqui, trazendo as novidades do esporte local e também as nossas paixões nacionais, o Coringão, vai Corinthians, né? Ontem deu uma derrapada. Hoje o Palmeiras também está mais ou menos, né? E aí, terça-feira tem o Lindas para Sempre. Quarta-feira nós estamos remodelando o programa. Vai vir um programa muito bacana para você acompanhar na quarta. E quinta tem nós aqui, para falar um pouco da cidade. Jorginho, o que você... O DAI, vamos falar do DAI agora. Nós estamos falando da política, estamos falando do hospital, vamos falar do DAI. O DAI, a gente não consegue fugir da pauta do DAI, né? Não sei porquê, né? Eu torço um dia para a gente diminuir essa pauta, joga viu? água nele. É a água mesmo, né? Sem data de obras nos filtros, né, Moé? Como é que é essa história? É verdade. O DAI é uma questão complicada. O DAI que já foi uma empresa modelo aqui em Bauru, todo mundo fala isso, todo mundo que nasceu em Bauru sabe disso. Mas realmente, de uns anos para cá, 15 anos, 20 anos, está complicado a questão do DAI. Eu acho, é minha opinião particular, o DAI precisaria passar, a empresa, a autarquia, precisaria passar por uma reforma administrativa, uma reestruturação na sua estrutura administrativa e técnica, mas infelizmente isso aí também é outro sonho, porque ninguém faz isso, troca-se o comando e segue o jogo, né? A reforma na estação de tratamento de águas, da ETA, né? Ela não tem data, sem data de obras nos filtros.
você não vê, está orçada em 12 milhões de reais. Não, o valor que o Erickson apresentou é um valor muito alto. é altíssimo, né? Vez por outra, recentemente nós tivemos um problema de queima bomba, queima isso, queima o transformador, queima aquilo, e o DAI não tem peças de reposição que ele possa imediatamente desliga esse que está com problema e religa o outro e continua funcionando sem interrupção do atendimento à população. E a outra coisa, eu nunca vi aqui em Bauru em 20 anos um trabalho sendo feito de desassoreamento do Rio Batalha, de replantio de mata nativa, né, ao longo das margens do rio e de um cuidado com a sua nascente. A gente sabe que a água é um recurso finito, né? Quer dizer, então se você não cuidar dela, ela acaba. E óbvio que esse pedido que o DAI fez hoje para que as pessoas economizem, é natural que aconteça. O que nos preocupa... Conscientização, mas... conscientização. Agora, não adianta também a população economiza, e aí acontece igual todo mundo economizou, e aí você tem 100, 200 buracos nas ruas, e o DAI não consegue resolvê-los. Então, deixando vazar milhões de litros d'água. Perde a força do discurso, Perde a força do discurso. Porque então, se eu tenho que dar exemplo e não consigo dar exemplo, Então, como é que eu vou exigir ou tentar, pelo menos, te convencer a economizar? Se a própria companhia deixa esses milhões de litros serem jogadas nas ruas. Então, o que precisa, e que já é tardio, a administração do DAI realmente chegar num ponto em que tenha vazamentos no nível de 14%, 15%. Hoje está em torno de 40%, 45%, não sei exatamente o percentual. Né? E, em paralelo, fazer investimentos na estação de tratamento de água, a conclusão da estação de tratamento de esgoto, que a gente não sabe também, a cada hora aparece um problema. Então, realmente, o DAI está cercado de grandes problemas e a gente não está vendo aparecer soluções para isso. Quero mandar um abraço para o Wilson Carlos Lopes. Ei, doutor Wilson. Grande abraço. Um grande abraço para você, doutor Wilson. E também o Moisés Lopes, mandando um abraço aqui. O Moisés lá de Agudos, acompanhando a programação aqui da TVC Bauru. A estação de tratamento, era para ter sido entregue no governo do Rodrigo ainda. No final do ano. Então, Exatamente. E a coisa vem se arrastando com problemas lá. Está virando um viaduto, né? Tomara que não. O bauruense não merece mais essas obras aí indefinidas, né? É preciso seriedade, é preciso comprometimento e é preciso acompanhar as obras. Fiscalização e cuidado para com aquilo que é feito. Afinal de contas, são milhões de reais que estão sendo investidos numa obra que é uma obra gigantesca, no caso da ETE, e no caso da ETA, é urgente que seja feita toda a modernização e que possa realmente estar à altura do crescimento da população, que faz com que a água também seja mais necessitada. A cidade está crescendo, muitos empreendimentos imobiliários, e é óbvio que você precisa de ter a demanda sendo atendida. Então é necessário todo cuidado com relação a isso. Bom, queria mandar um abraço para o Fábio Félix também, Domingues, que está acompanhando aqui a programação. E a gente tinha muito mais coisa para falar, mas eu vou falar um pouco de coisa boa também. Porque senão fica aquela pauta muito pesada, a gente só vê problema na cidade. Não, a gente vê também as coisas boas da cidade, a população também se divertindo aí. E para isso o Jorginho hoje está aqui, acompanhou o desfile das escolas de samba, as duas noites lá no Sambódromo de Bauru. E eu queria um pouco do seu comentário, Jorge. O que você sentiu das escolas de samba esse ano aqui? Elas vieram também da mesma forma dos anos anteriores, ou a crise pegou um pouco também, ou você achou que a escola de samba manteve o ritmo? E a população, como foi a frequência da população lá no Sambódromo nessas duas noites? Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar também o trabalho da Polícia Militar. Dá um apoio total ali à Secretaria da Cultura, né, ao Luiz Fonseca. O Wagner Silvestre está assistindo aí, manda um abraço para ele. Grande Wagner, por sinal eu comentei o Carnaval para um programa dele, né? Grande Wagner, meu grande amigo. E, tanto como diz, a Polícia Militar, a Secretaria da Cultura, dá um apoio total ali. Lógico,
a crise pegou todo mundo, inclusive São Paulo, Rio de Janeiro. Né? Eu gostaria de dar uma sugestão a respeito do Carnaval bauruense. Já que não se cobra o ingresso, deveria sim colocar um tipo de uma portaria ali, que quem fosse assistir pagasse com 1 quilo de alimento não perecível. Sim. Se nas 2 noites passa em faixa de 30, 40 mil pessoas, seria quase 30 ou 40 mil alimentos. Toneladas, né? Toneladas de alimentos. Carnaval sustentável, quer dizer, Sem você dúvida. entra, deixa 1 quilo de alimento não perecível e isso se reverte para milhares de pessoas que precisam. Né? Seria uma ótima Mas ideia. eu acho que poderiam Boa o sugestão. pessoal pensar nisso e tentar acatar isso Excelente aí. sugestão. Bom, Carlos, primeiro vamos falar dos blocos. Teve blocos aqui que me surpreendeu. Tem blocos aqui na cidade de Bauru que já dá para se tornar uma mini escola. Tá? Tivemos aqui... O pé de Várzea sempre fica naquele negócio, quase escola, bloco, né? Mas para eles continuam como bloco, eles sabem que estão vencendo todos os anos, né? Mas ó, mini escola de samba. Pô, aliás, mini não, né? Porque o pé de Várzea, eles estariam já num porte até bom de escola de samba, né? Sem dúvida. Em terceiro lugar, nós tivemos aqui o Estrela do Samba de Tibiriçá, da família Cosmo, né? Fez um desfile maravilhoso, apoiado por uma grande escola aqui, componentes da Acadêmicos da Cartola, também ali ajudando o Estrela do Samba lá de Tibiriçá. Parabéns. Agora, o primeiro e o segundo ficaram com a mesma pontuação. O Pé de Várzea com 99,2 e o Estação Primavera também, 99,2. E o desempate da nota foi o samba enredo. O samba enredo escolhido pelo Pé de Várzea, tá? Falava sobre diversidade, sabe, da lei de 10 de dezembro de 1948, sabe? Foi muito bem sacado, muito bem bolado, então parabéns aos blocos que, gente, vamos olhar um pouquinho mais para esses blocos aqui, tem tudo para crescer, tá? As escolas, tivemos aí, em primeiro lugar, Acadêmicos da Cartola com 179,5, com o enredo As Mãos. As mãos que trazem a vida, criam, agradecem e fazem o carnaval. Eu me lembro até do grande cantor e compositor Moacir Franco, que ele fez uma música falando das mãos, né? Das mãos. A mesma mão que afaga é aquela que estapeia, vamos dizer assim, né? E ali, o Cartola veio retratando ali tudo que se faz com as mãos. Até eu achei interessante uma ala que colocaram aqueles bonecos fantoches, sabe? Onde os componentes interagiam com a plateia, o pessoal que estava sempre brincando com os bonequinhos. Ali, tá? Viu? As mãos que recebem a criança pela primeira vez, os médicos, eles abordaram muito bem esse tema. Tá? Parabéns ao presidente Paulo Madureira, ao carnavalesco o Cláudio Goya, né? É o 13º título da Cartola, a Cartola que ficou 2 anos sendo vice. Sendo vice, porque a Mocidade Unida veio e arrebatou os 2 últimos anos. Esse ano ficou 1/10 atrás, 179,5 para a Cartola, 179,4 para a Mocidade Unida. Também um carnaval assim espetacular, tá? Muita tecnologia. Eu me impressionei com um robô. Até nós comentamos, porque foi um rapaz equilibrando em cima de umas pernas, mas todo iluminado. Foi um trabalho maravilhoso. Teve um problema? Teve. Temos muito cuidado, muitas vezes, gente, com o peso de carro. Isso aconteceu em São Paulo, com a Independente. Quer dizer, é o famoso carro com a roda maluca, como eu falo. Sim. Né? A Grande Rio foi até rebaixada por causa desse problema. A Mocidade teve um problema com o carro que parou, até teve um membro de uma ala que voltou para ajudar. Isso não pode acontecer, né? Mas eu acho que passou batido. Passou batido ali. E também foi, como disse, foi detalhes na fantasia que tomou uma nota um pouquinho mais baixa, né? Assim, em terceiro lugar ficou a tradição da Zona Leste, com 177,4 do nosso amigo Chiquinho. Chiquinho, quando a gente fala com carinho por você, tá? Recuar também faz parte do jogo. Então, se não dá para colocar uma escola top na avenida, não tenta colocar 2, não. Vamos fazer uma só, e com certeza você vai poder, você e toda a sua equipe de carnaval, a sua esposa que sempre trabalha junto com você e todos ali, vão fazer uma grande tradição, que é a tradição, no caso da Zona Leste. Depois a gente vai chegar a falar da tradição da Bela Vista. Quarto lugar, a coroa imperial da grande cidade, um belo desfile, tá? Também não comprometeu nada, ficou ali naquele patamar dela de todos os anos. E o último foi a tradição da Bela Vista, que foi desclassificada, gente. Por isso que eu falei, vamos focar na tradição da Zona Leste.
que a tradição da Bela Vista foi desclassificada por desfilar com menos integrantes que o número mínimo permitido, que seria de 300 componentes. Foi um esforço conjunto? Foi, mas até blocos saíram mais bonito que a tradição da Bela Vista, certo? Então me levem a mal, amigos, né? Vocês tiveram um bloco aí da Bela Vista muito bonito, né? Muito legal mesmo, que abordava temas sobre a praia, sabe? Foi um negócio muito legal. Mas isso aí, Carlos, o Carnaval de Bauru me surpreendeu, apesar de toda a crise. O povo... Público, foi um público bom nos dois? Foi um público bom. Inclusive, até nós tivemos um bate-papo há um tempo com o secretário e disse a ele, secretário, vamos colocar as duas maiores escolas, uma num dia, outra no outro. Certo? Então foi colocado sim, a Cartola no primeiro dia, que abriu os desfiles de escolas, que já tinha passado os blocos, e no segundo dia colocou a Mocidade Unida. Mas ainda mais uma sugestão, certo? Vê antes se eles não vão comercializar o carnaval com outras cidades, porque inclusive até nós conversamos aí, o secretário falou, não Jorge, mas eles comercializaram. Mas não aconteceu não, porque eu vi membros da Acadêmicos da Cartola saindo com o bloco Estrela de Tibiriçá. Veja bem, vamos colocar, questão de logística, coloque a última escola da primeira noite, a Cartola, no caso, e a última escola do segundo dia, no caso a Mocidade, para o último dia, última escola. Para que o povo fique, se mantenha ali. Porque é desagradável, como aconteceu ali no caso, no desfile. Não demora muito, Jorge, porque vai acontecendo atrasos e aí vai jogando o negócio para madrugada. Chega a um ponto lá de escola entrar 3 horas da manhã. Sim, como aconteceu nessa última noite. Mas o que eu quis dizer, quando passou a Mocidade Unida, Carlos, ainda faltava a Coroa Imperial. O povo foi embora. Quer dizer, ficou lá, os amantes do carnaval ainda continuaram ali. Mas segurar aquela plateia é diferente você desfilar, você passar numa avenida com a arquibancada levantando-se com o seu samba. Todos os sambas, na minha opinião, foram muito bons. Tá? A bateria, então, indiscutível. Não tem nem como falar. A Cartola, uma bateria fortíssima, a Mocidade, a Tradição, a Coroa. Sabe? Eu tenho muitos amigos aí, mestres baterias nessas escolas. Realmente surpreendeu. Veio o pessoal da região assistir o Carnaval bauruense. Lógico, ainda vai demorar para ser como era aquele carnaval de outrora, né? Porque nós tivemos uma parada aí de mais de 7, 8 anos. Eu, até o nosso amigo que está assistindo aí, o Wagner Silvestre, nós tivemos a oportunidade de fazermos reuniões numa emissora de rádio com a qual eu trabalhava e conseguimos que os carnavalistas se juntassem para a gente voltar. E é isso aí, Carlos, eu tenho mais aqui a Mas aí você fala da crise, mas e a Azulão do Morro, por que não veio? Aí já foi a Cidinha do Azulão há muito tempo, ela disse que ia parar. Ia parar mesmo. Ela ia passar lá para alguém, mas alguém nunca aparece. Então ela falou, não, cansei. Como aconteceu de última hora, a Águia de Ouro também resolveu desfilar. Falta de verbo. Falou, não dá para gente. É melhor, como eu disse, recuar faz parte do jogo. Tá? É melhor falar, não, eu não vou sair esse ano, vou me reestruturar para sair bem no próximo ano. Do que sair e fazer uma coisa feia. Porque de sofrimento, de tristeza, de coisa feia, a gente vê o ano inteiro no nosso país que está acontecendo. Agora, vamos tentar ir para a avenida, porque é uma diversão gratuita, certo? Por isso que eu dei essa sugestão de pagarmos apenas com 1 quilo de alimento. Uma colaboração, não é nem pagar, né? É uma colaboração. Uma colaboração. Para que, mas solidariedade. Sem dúvida. Sem dúvida. E o carnaval foi isso aí. Foi queria mandar um abraço para um gordinho louco aqui, ó. O Anderson Pontes está acompanhando o programa. Um grande parceiro também. O Moisés lá do IPA também. O IPA também é um assunto para a gente trazer, viu, Moia? E o Anderson mandou um abraço para a família, 1 ano já. Um abraço aqui para a família TVC, um grande abraço para você, viu, Anderson? O Anderson, meu parceiro aí do Conexão 4x4 aí, estamos precisando voltar pro barro, hein, Anderson? E também aí o Ailton Cardoso, também um grande abraço para o Ailton Cardoso acompanhando. E nós vamos nos despedindo do primeiro programa agora de 2018. Eu queria agradecer demais a Deus e também a você e aos meus dois aqui, guardiões aqui, para a gente poder conversar mais, discutir mais a nossa cidade. Eu gostaria que você colaborasse mais, participasse mais. É um espaço aberto na televisão bauruense para você poder opinar, né? Tem muito lugar que você não vai ter esse espaço e aqui a gente quer abrir justamente um espaço para o cidadão, para você poder falar, poder mandar um vídeo, poder mandar uma fotografia, mandar aí interagir, sugestão de pauta também. Aproveite esse espaço, é um espaço aberto para a comunidade bauruense aí poder
se manifestar e também conversar junto com a gente aqui. A gente vai conversando com o Poder Público também. É um grande bate-papo. Jorginho, queria agradecer muito a sua presença. Boa noite, valeu demais. Boa noite, Carlos. Boa noite, Moia. Boa noite a todos os telespectadores. Né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Precisar, é só chamar. Obrigado, Carlos. Boa noite a todos. E eu gostaria de, antes de encerrar, parabenizar a você e a equipe pelo novo cenário. Logicamente, as pessoas que estão nos vendo só sabem daqui para trás, né? Mas todo o cenário, toda a parte técnica foi reestruturada e ficou excelente. Parabéns. Que nós todos tenhamos e que toda a cidade de Bauru tenha um 2018 de progresso, de sucesso, sim, com muita saúde. Um grande abraço a todos. Feliz Ano Novo, Bauru! Vamos começar esse ano aqui, 2018, se Deus quiser, para muita coisa boa. Valeu, valeu demais. E não deixa de acompanhar a programação ao vivo agora da TVC, agora de vento em popa, hein? Segunda-feira, esporte, terça-feira, lindas para sempre. Quarta-feira, um programa feminino muito bacana de estreia aqui na TVC. E quinta-feira tem a gente aqui batendo um pouco papo, conversando um pouco sobre a cidade. Valeu, valeu demais, até a próxima quinta-feira.